Vamos ficar de pé para que a gente possa orar e dar início ao nosso estudo desta noite. Coloca a mão no seu coração. Deus, nós queremos, ó Pai, te louvar, queremos engrandecer o teu nome por mais esta noite de estudo aqui na tua presença, onde o Senhor mais uma vez vai falar conosco e onde nós teremos, ó Pai, mais um tempo de crescimento na tua presença e no conhecimento da tua palavra. Eu oro para que o Senhor venha tocar em cada coração, que o teu Espírito Santo venha ter liberdade neste lugar e que a tua palavra, Deus, que é viva e eficaz, possa avivar a nossa vida nesta noite, Pai. Avivar de uma maneira grandiosa, de uma maneira correta, através do entendimento das tuas promessas, o entendimento do cumprimento da tua palavra, o entendimento principalmente da tua pessoa, de quem tu és, Pai. Que isso possa impactar as nossas vidas mais uma vez nesta noite e que nós possamos, ó Pai, sair daqui numa outra dimensão daquela que nós estamos entrando. Eu oro por aqueles, ó Deus, que estão acompanhando também pelo Facebook, que seja um momento, Pai, onde eles possam também estar atentos e receber a palavra do Senhor nesta noite. Nesse momento de louvor, de adoração, nós queremos engrandecer o teu nome, Pai. Queremos que a tua presença venha reinar neste lugar e que o Senhor venha receber o louvor do mais profundo dos nossos corações, Pai. Que nós possamos te louvar, ó Deus, e engrandecer o teu nome, assim como o Senhor merece nesse breve tempo de louvor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? Amém. Vocês estão bem? Amém. Graças a Deus vocês estão bem. Também estou bem. Por que ele vive? Alguém sabe me dizer? Alguém tem uma sugestão por que ele vive? Paulo. Ele é o Senhor. Glória a Deus. Porque ele é o Senhor. Alguém mais? Por que ele vive? Ele é eterno. Ele é soberano. Glória a Deus. Então que nós possamos dar uma salva de palmas assim, honrar a Deus. Ele sofreu, ele morreu numa cruz para me salvar, para te salvar, sem acepção de pessoa alguma. E é por isso que ele vive. Ele vive, o nosso Deus é eterno, o nosso Rei ele é eterno. Vamos louvar? Porque ele vive, posso ter uma, porque ele vive, eu não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos.
entregar a sua vida nas mãos do Senhor, essa é a certeza de que Ele vive. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se sentar. Vamos lá para Romanos, então, no capítulo 3. Romanos, no capítulo 3. Hoje, então, nós vamos para a nossa 14ª ministração. Tem alguém que conseguiu vir em todas? Não? Em todas? As 14? E a Laura veio? É meio complicado, né? Acontece, a gente fazer um estudo tão longo assim, no meio do caminho, acontece imprevistos e tudo, né? Muitas vezes não dá para vir mesmo. Mas a maioria que está aqui veio. Na grande maioria dessas 14 lições, né, nós estamos aí acompanhando junto e crescendo junto, amém? Eu tenho certeza que após esse curso que vocês estão tendo em Romanos, que ainda vai durar um bom tempo, a vida nunca mais vai ser a mesma. Eu tenho certeza absoluta disso, porque Paulo ele fez uma divisão muito poderosa dentro desse livro, para a gente poder viver o poder, o verdadeiro poder do Evangelho através do conhecimento. Porque a Bíblia diz que Deus diz: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. E às vezes a gente sofre tanto, a gente dá, como diz o mineiro, tanto murro em ponta de faca, se machuca tanto por falta de conhecimento, por buscar coisas além ou fora, né, daquilo que é o verdadeiro Evangelho, e correr atrás de coisas, enquanto que a promessa de Deus está no Evangelho. Tudo acontece no Evangelho. E Paulo ele fez uma divisão muito poderosa, porque como nós vimos, né, ele começou falando a respeito, capítulo 1, 2 até a metade do 3, ele falou e deixou claro a respeito da perdição de todos os homens, que todos estão debaixo do pecado, e que haverá um dia do juízo, e que nesse juízo, se não houver uma intervenção, se alguma coisa não acontecer, todos estão perdidos e todos estão condenados. Então ele fala: todos pecaram, né? Todos carecem da glória de Deus. Agora, no que nós estamos, né, e que vai aqui da segunda metade, que nós começamos na semana passada, a segunda metade do capítulo 3 até o final do 5, fala então como que Deus, sendo justo, e nós pecadores, como que ainda assim Deus pode nos justificar. Então nós começamos a ver isso, né, na semana passada, que é através de Jesus Cristo. Depois Paulo ele vai falar, a partir lá no capítulo 6, como então nós, uma vez que fomos justificados, devemos viver. Como que nós devemos viver? Como que deve ser então a nossa conduta? E aí ele vai falar a respeito de como nós devemos viver em comunidade. Depois ele vai falar do convívio de judeus e cristãos, judeus e gentios dentro da mesma igreja. Depois ele vai falar do plano de Deus para Israel. Será que Deus rejeitou Israel? Ou será que Deus ainda tem um plano para Israel? E isso faz toda a diferença também para nós. E ele vai terminar no capítulo 16 saudando algumas pessoas que ele conhecia da igreja de Roma, porque como nós já vimos, né, Paulo não foi o fundador da igreja de Roma. Paulo ele planejava ir em Roma, né, para poder ter um tempo de comunhão, de compartilhar os dons espirituais ali com a igreja, e o alvo dele era missionário. Ele queria alcançar o norte da Europa, ele queria chegar até a Espanha, onde Cristo ainda não era conhecido. E é importante a gente lembrar que Paulo não
cumpriu, ele não conseguiu cumprir esses alvos dele, né? Paulo, olha, ele tinha um alvo, ele tinha um propósito que ele estabeleceu. Eu vou para a igreja de Roma, eu vou conhecer os irmãos, vou repartir os dons ali com os irmãos, compartilhar os dons espirituais, e esses irmãos vão me apoiar com pessoas, me apoiar financeiramente, e eu vou para a Espanha, porque Roma ficava na metade do caminho, né? De onde Paulo estava, que era Jerusalém, passando por Roma para chegar até a Espanha. E Paulo nunca conseguiu chegar lá. É importante a gente falar isso, né? Porque senão às vezes os irmãos vão pesquisar e falam: o pastor fica falando que Paulo queria ir para a igreja de Roma, queria ir para a Espanha, mas nunca, aqui não relata que Paulo esteve na Espanha, porque realmente ele não cumpriu esse propósito. Paulo acabou sendo preso em Jerusalém, pouco depois de escrever essa carta, ele acabou sendo preso em Jerusalém, e para Roma ele até foi, mas foi preso, ele foi preso para Roma. E Deus é tão tremendo, e é importante a gente saber disso, porque isso faz diferença na nossa vida, que nós fazemos os nossos planos, e é permitido a gente fazer planos, né? A gente orar, colocar diante de Deus, estabelecer os nossos planos, os nossos alvos, mas a vontade de Deus, os planos de Deus, eles serão sempre melhores para nós. Sempre vão ser. Porque às vezes a gente reluta, a gente faz um plano, não consegue alcançar, aquele plano não dá certo, eu fiz um alvo e não foi como eu pensei que seria, e aí a gente fica relutando com aquilo, sai da presença de Deus, deixa de buscar a Deus porque ficamos chateados, magoados. E enquanto que Deus está querendo que a gente viva um propósito maior ainda do que aquele, porque Ele sim tem os planos perfeitos. Paulo, ele não foi pregar na Espanha, mas ele foi preso para Roma, mas as cartas que ele escreveu ali na prisão, essas cartas converteram pessoas, e convertem pessoas há quase 2000 anos no mundo todo, inclusive na Espanha. Então ele não foi na Espanha, ele foi preso, ficou um tempo preso, mas ali ele escreveu carta, como aquela carta que nós estudamos primeiro aos Colossenses, né, que até hoje impacta vidas no mundo inteiro, né, impacta vidas até lá na Espanha, e quantos né, se converteram através dessas cartas que ele escreveu na prisão. Então é importante para nós, né, entendermos que os planos de Deus são melhores para nós. Então hoje nós vamos ler o versículo 23 e 30 e a exposição do 25 ao 30. 23 ao 30 do capítulo 3. Então diz assim: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça, por sua misericórdia. Por sua misericórdia havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no tempo presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, pois, a razão para a jactância ou para o orgulho? Foi completamente excluído. Por qual lei? Pela lei das obras? Não, ao contrário, pela lei da fé. Concluímos, portanto, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ora, não é Ele igualmente Deus de todos os povos ou dos gentios? Evidente que sim, dos gentios também, visto que há um só Deus, que pela fé justifica os circuncisos e também os incircuncisos. Anulamos, pois, a lei por causa da fé? De modo algum, ao contrário, confirmamos a lei. Amém? Então, Paulo, depois de terminar essa exposição falando a respeito de que todo homem pecou,
todo homem, tanto judeu quanto gentio, tanto igreja quanto mundo, pecaram, todos pecaram, e por causa do pecado estão separados da glória de Deus, destituídos da glória de Deus. Paulo termina de dizer que todos são pecadores, que todos precisam que algo aconteça para que eles não caiam, né, na condenação eterna. E é justamente isso que Paulo começou a falar na semana passada, quando nós lemos, né, o capítulo 3, a partir do versículo 21, e lemos até o 23, ao 24, né, e hoje nós falamos a partir do 25. Então, o que Paulo ele quer deixar claro agora é a respeito de como um Deus sendo justo, ele pode justificar o pecador. Porque como nós vimos na semana passada, se Deus é justo e se o homem é culpado, então não há outra alternativa para Deus a não ser punir aquele que é culpado. Então nós começamos a falar disso na semana passada, porque nós vimos que como que Deus arruma uma forma, e na verdade isso já era plano dele, antes da criação do homem, ele já tinha esse plano para justificar o homem. Como que Deus me justifica? Como que Deus justifica você? Já que por nós mesmos, o que nós arrumamos para a nossa vida foi esse grande problema do pecado, de ser pecador, de já nascer pecador, porque nós herdamos o pecado de Adão, e não apenas herdamos o pecado dele, mas desde que nos entendemos por gente, nós também começamos a pecar por vontade própria. Então, como que Deus resolve isso? Como que Deus justifica aquele que é culpado, já que nós não podemos fazer nada? Ele pega a justiça de uma outra pessoa, Jesus Cristo, e imputa esta justiça ao homem que é culpado. Amém? Ele imputa a doutrina da imputação, que é chamada na teologia. Deus, ele pega um justo, aquele justo morre na cruz do Calvário, e isso é imputado à minha vida como justiça. Então Deus me justifica trazendo uma outra pessoa para morrer no meu lugar e pagar o preço no meu lugar, que eu deveria ser pago, porque a lei dizia que toda alma que pecar, essa morrerá. Então Jesus Cristo, o justo, ele morre no nosso lugar. Agora, se a gente pensar bem, como que nós podemos entender esse modo de Deus justificar? Paulo vai explicar isso melhor no capítulo 5, quando ele fala que por um homem entrou o pecado no mundo. Então, como que Deus justifica o pecador? Através de um homem. Mas é justo? Sim, é justo, porque o pecado entrou também por causa de um homem, porque a Bíblia diz que Deus, quando criou o homem perfeito, o homem que se meteu em astúcias, e foi um homem, foi Adão. Ah, pastor, foram dois, Adão e Eva. Não, Deus olha para a figura da liderança. Um homem, por causa de um homem, o pecado entrou no mundo. Agora, nós não tínhamos opção, nós já nascemos pecadores, a natureza pecaminosa entrou em nós por causa de um homem. E agora Deus usa um outro homem para que nós possamos ser justificados. Aí Deus demonstra a justiça dele para o pecador. Amém? Então hoje o nosso tema é nada de mim, somente a graça. O que eu posso fazer para ser salvo? Você pode responder isso? O que eu posso fazer para ser salvo? O que eu posso fazer? A resposta é nada. Nada de mim, somente a graça de Deus. Por isso que eu falei aqui na semana passada, e eu quero voltar a falar sobre isso, porque é algo que nós temos falado muito durante o estudo, e eu quero fazer um esclarecimento, porque o que nós dizemos na semana passada? Se nós entendermos isso aqui, que Deus, que nós somos pecadores, e que não há um justo sequer, todos nós somos dependentes da graça de Deus, nunca mais vai partir acusação da nossa boca contra qualquer tipo de pessoa.
Amém? Se você entender isso aqui, nunca mais você vai ter coragem de acusar uma pessoa, porque todos pecaram, todos são dependentes da glória de Deus, ninguém pode fazer nada para ser salvo. Todos são ruins, todos são ruins, todos, não há um justo sequer. Então, uma coisa poderosa que vai acontecer na nossa vida é que nós não vamos mais acusar, apontar o dedo para as outras pessoas. E por que isso é tão poderoso? Além da gente não oprimir as pessoas, a gente tira o jugo da nossa própria vida, porque o que a Bíblia diz? Jesus disse, da mesma forma com que você julgar, você será julgado. Eu terei misericórdia daquele que tem misericórdia. A vida já começa a mudar aí, porque muita maldição nós atraímos para a nossa vida, muitos problemas para a nossa vida, por acusar outras pessoas. Agora, o fato de não acusarmos outra pessoa não significa que, se aquela pessoa não arrepender do pecado dela, ela vai estar livre do juízo. Não. Deus trará a juízo o pecado de cada pessoa. Então não é pelo fato de, então já que ninguém pode ser acusado, não. Deus vai trazer a juízo todas as obras. O fato também de nós não acusarmos o pecado de outra pessoa não significa que nós vamos ser coniventes com o pecado. Vocês entendem? Não, a pessoa está lá, a pessoa está em pecado e não tem problema, ela pode continuar assim, pode continuar fazendo o que ela quiser fazer, e não tem problema não, porque ninguém pode acusar ninguém. Não. O pecado, ele deve ser repreendido por quem deve repreender, em amor, e aquela pessoa deve ser ajudada de alguma forma a deixar aquele pecado. Amém, gente? Amém. É muito importante a Bíblia saber disso. A palavra de Deus, meu próprio apóstolo Paulo, ele ensinou a igreja, né? A gente repreender um ao outro, né? A gente confessar as nossas culpas um ao outro, para que haja cura. Então vamos lá, no versículo 25. Primeira coisa desse versículo aí, porque diz que Deus, ele propôs apresentar Jesus Cristo pelo seu sangue como propiciatório. O que está acontecendo aqui? Nós já lemos aí, você pode prestar atenção aqui agora. Primeira coisa, fala aqui que Deus propôs Jesus Cristo pelo seu sangue como propiciatório. O que é essa palavra propor? Propor é apresentar algo publicamente. É como se estivesse tendo uma conferência, e naquela conferência ali muitas pessoas discutindo assim: puxa, todos nós pecamos, estamos perdidos, estamos condenados, como que nós vamos resolver esse problema? E aí aparece alguém e diz assim: olha, eu tenho a resposta para isso, eu tenho a solução para isso, e eu quero propor isso para vocês. Então essa é uma proposta que, como eu disse, ela já vem antes do homem pecar. Deus já tinha esse plano, Deus já tinha essa proposta, só que ela não estava clara, ela não era pública, ela era feita através de simbologias, como nós vamos ver uma dessas simbologias daqui a pouco, logo em seguida. Então não estava claro, não era qualquer pessoa que era capaz de entender o plano de Deus. Mas agora, através de Jesus Cristo, quando Jesus vem, ensina, morre na cruz do Calvário, o sangue dele é derramado, então é algo que se tornou público para qualquer pessoa, pode entender aquilo que aconteceu na cruz do Calvário. Amém? Qualquer pessoa agora pode entender. Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele foi apresentado como um espetáculo público. Ele foi crucificado num monte, de onde todas as pessoas, todos os habitantes daquela cidade, todos aqueles que acompanhavam, podiam ver tudo aquilo que aconteceu ali na cruz do Calvário. O Evangelho agora, ele é escrito, e agora nós já não temos só o Velho Testamento, mas a partir de Jesus, o Evangelho é escrito, e o Evangelho esclarece, traz à luz tudo aquilo que estava meio que escondido no Velho Testamento.
que os profetas já eram testemunhos, os profetas já falavam dessa promessa, os profetas já falavam dessa vinda, mas agora Deus está propondo publicamente, está fazendo uma proposta pública, mostrando: ei, o meu filho morreu no lugar de vocês, para que vocês possam ser perdoados, para que vocês possam ter acesso a essa graça maravilhosa. Então Deus propôs, Ele apresentou. Quando nós lemos agora aqui o Novo Testamento, nós lemos daquela coisa que já aconteceu. Quando eu estou pregando aqui para vocês, domingo é Santa Ceia, quando eu disser Jesus Cristo morreu, olha, Deus ofereceu alguém, o Messias prometido, Ele veio, Ele morreu na cruz do Calvário. Então nós olhamos para trás e nós conhecemos a história já, porque já aconteceu, já se cumpriu. Agora, no Velho Testamento, eles precisavam olhar para o futuro, eles precisavam crer em algo que ainda iria acontecer, eles precisavam crer nos símbolos, como hoje, por exemplo, nós celebramos a Santa Ceia e nós olhamos para o passado, e é fácil nós olhar para o passado, porque nós sabemos que Jesus Cristo morreu, o mundo sabe disso, nós sabemos disso, a história conta isso, a Bíblia revela isso, e nós sabemos que já aconteceu. Mas a Santa Ceia também aponta para o futuro, e o futuro nós ainda não vimos, porque Jesus ele fez uma promessa: vocês vão celebrar a ceia até o dia em que vocês vão celebrar comigo no reino do meu Pai. Então isso aponta para o futuro, mas nós ainda não vimos. Vocês entendem como era no Velho Testamento? Eles tinham que crer no Messias que viria. Eles eram salvos pela fé no Messias que ainda viria. Mas nós vivemos num tempo onde tudo já aconteceu. A palavra já se cumpriu, a promessa já se cumpriu. E aí ele diz assim, como propiciação, o seu sangue como propiciação. Qual é a proposta de Deus? Que Jesus Cristo veio. Como é então que o homem pode ser justificado? Como eu posso sair da minha condição de injusto, de pecador, para agora uma pessoa justa? A proposta de Deus foi: alguém vai derramar o seu sangue como propiciação pelos pecados. No Velho Testamento, o que isso significa? Nós sabemos, e conhecemos que lá no templo havia o Santíssimo Lugar. O templo era dividido em 3 partes, Tinha a igreja, vamos supor, o pátio, onde todas as pessoas ficavam. Tinha o santo lugar onde alguns iam, e tinha o Santíssimo Lugar, onde somente o sacerdote entrava. Aquele lugar era fechado por uma forte cortina, um véu, e ali somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para poder fazer a expiação pelo pecado do povo. E ele tinha que ter 2 animais, um novilho, que ele sacrificava aquele novilho antes de entrar ali no Santíssimo Lugar. Ele não podia entrar lá se primeiro o sangue do novilho não fosse aspergido sobre ele, para a purificação do seu próprio pecado. Depois que ele entrava, ele então sacrificava um carneiro, e ali tinha a arca. Está vendo? Todos estão enxergando aqui, mais ou menos, a arca aqui? Todo mundo está dando para ver? Era mais ou menos esse formato aqui, esse formato. Ela tinha em cima dela dois querubins, 2 anjos. Essa aqui, quando o Adriano fez também, acho que tinha, né, Marcelo? Acho que tinha. Ele deu algumas polêmicas, mas acabamos tirando, não foi? Eu acho que foi, né? O povo começou a implicar com os anjos, nós tiramos os anjos. Né? Nós tiramos os anjos. É o povo chato. Né? Acabamos, acho que foi isso mesmo, acabamos tirando os anjos. Aí o que acontece? Tinha essa tampa aqui, ó. Todos estão vendo essa tampa? Isso aqui é só um formato. A arca, na verdade, ela tinha 1,10 por 60. 1,10 por 60, essas varas atravessadas.
era porque não podiam tocar na arca, para transportar somente podiam segurar na vara. E era feito de uma madeira acácia, mas a tampa dela, essa tampa aqui, chamava propiciatório. Essa tampa aqui, ela era toda de ouro, batido, 1,10 por 60, e essa tampa chamava propiciatório. E era aqui que era derramado o sangue do animal. Dentro da arca ficava 3 objetos. Um dos objetos era a tábua com os 10 mandamentos. O que eram os 10 mandamentos? Era a acusação contra nós. Nós não vimos nas lições anteriores que a lei é para o conhecimento do pecado. A lei é o que nos torna indesculpáveis diante de Deus. O que os 10 mandamentos simbolizavam? Aqui está a prova de que você é culpado. Dos 10 mandamentos, a lei de Deus era a prova. Mateus, você é culpado, você é culpado, você é culpado, eu sou culpado, você é culpado. Então a prova da nossa culpa estava dentro da arca. E o sangue era derramado na tampa e ele escorria por toda a tampa. Então, naquele momento ali, que era aquele animal que era sacrificado, o sangue escorria, estava acontecendo um apaziguamento da ira de Deus e a culpa de Israel estava sendo tirada. A culpa do povo estava sendo tirada de diante de Deus. Então, o que está acontecendo? Aquilo era um tipo, todo judeu verdadeiro, todo israelita que creu verdadeiramente nisso, sabia que aquela simbologia ali apontava para algo que ainda iria acontecer, que era a vinda do Messias para derramar o seu sangue. Então, quando aquilo ali era feito, o meu pecado, a minha culpa era removida de diante de Deus. E o que a Bíblia está falando aqui, o que Paulo está explicando aqui, é que Deus fez isso com Jesus de uma vez por todas. O sangue dele foi derramado como propiciação pelos nossos pecados. De uma vez por todas agora, Deus deixou isso claro, porque não estava claro. Muitos pensavam que a salvação estava ali. Mas lá em Hebreus nós vamos ver que na verdade sangue de animais não pode purificar pecados, mas aquilo era uma simbologia que apontava para o futuro. Então todo israelita que acreditava nisso, olhava para o futuro e tinha fé que um dia o Messias viria, ele foi salvo através dessa graça e pela fé no Messias que um dia viria. Mas o que Paulo está falando aqui é que hoje nós somos salvos pela fé no Messias que já veio. O sangue não precisa mais desse tipo de sacrifício, não precisa mais dessa arca que nós colocamos, não foi para fazer sacrifício, foi só para poder pôr os pedidos de oração como um simbolismo. E então Paulo fala, olha, ele entregou, a proposta de Deus foi essa, entregar Jesus Cristo como propiciação, ou seja, finalizou o sacrifício de animais e o Cordeiro perfeito já veio, a promessa de Deus já se cumpriu e hoje nós como igreja já não estamos mais esperando o Messias que vai vir morrer na cruz, mas estamos esperando o Deus glorioso que virá dos céus para levar a sua igreja. Isso nós ainda olhamos para o futuro. Os judeus, eles precisavam olhar para o futuro e enxergar o Messias que ainda viria, faria sua obra e depois retornaria para a sua segunda vinda. Nós não, nós agora guardamos a segunda vinda porque a primeira nós já sabemos que ele veio. É muito importante você entender isso, porque muitos cristãos já não estão mais olhando para isso. Eu não vejo que razão, que sentido faz alguém estar frequentando uma igreja se não está aguardando a vinda de Cristo. Que sentido
faz eu estar na igreja se eu não estou aguardando a vinda de Cristo? Que sentido faz a minha própria vida se eu não estiver aguardando a vinda de Cristo? Será que a vida então é só isso? Puxa, muitas pessoas dentro da igreja estão achando que a vida é só isso. Achando que o que eu estou vivendo é isso aqui, esse tempo, 70 anos aqui, que 20 eu passo por mim. Sabia que uma pessoa que vive 70 anos, 20 ela passa por mim. Então, uns mais, né? Uns passam mais. Então, muitas pessoas na igreja estão pensando, a vida acaba aqui, porque tudo que eles idealizam, todo o planejamento deles de vida resume-se aqui. Vamos pregar que Maranata, vem o Senhor Jesus, Jesus está voltando. As pessoas não querem saber disso. Dentro da igreja, que sentido então tem a vida? Que sentido eu ficar dentro de uma igreja? Se eu apenas estou vivendo a minha própria vida, vivendo do jeito que eu quero, e não estou nem aí com essa proposta de Deus. Porque se nós entendemos aqui, a vida muda no sentido de eu verdadeiramente entregar a minha vida para Jesus. Significa, sabe que após esse estudo de Romanos, nós deveríamos fazer um apelo de salvação. Porque muitas pessoas precisam entregar a vida para Jesus. Porque quiseram recebê-lo como Salvador, mas não como Senhor. E Ele ser o Senhor significa eu entregar a minha vida para Ele. Então, se eu entendo isso aqui, afinal, então, os judeus esperavam o cumprimento dessa promessa. Tudo que eles tinham era simbologia. Tudo que eles tinham eram as figuras. Mas nós não. Nós já sabemos que a promessa de Deus se cumpriu. E se ela se cumpriu, e se a Bíblia vem se cumprindo, ela vai se cumprir. Jesus Cristo vai voltar para buscar a igreja e nós vamos morar para sempre com Ele. Isso muda a vida, a maneira de pensar, a maneira de viver. Ele entregou como propiciação pelos nossos pecados. E depois nós vamos ver, por exemplo, a Bíblia toda falando a respeito disso. 1 João, no capítulo 2, no versículo 1 e 2, o apóstolo vai escrever assim: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Olha que coisa tremenda. João está falando, olha, o que está escrito, essa instrução, essa direção é para que você não peque, para que você não deixe o pecado vir na sua vida. Mas se você escorregar e cair no pecado, não se desespere, você pode se arrepender, porque nós temos um advogado junto ao Pai e Ele é justo, mas não justo da nossa maneira, mas justo com a justiça de Deus. Ele é Jesus Cristo, o justo, o qual Deus já entregou como propiciação pelos nossos pecados. Graças a Deus por isso. Se a gente for um pouco mais à frente de João, na primeira carta, no capítulo 4, ele vai dizer ali também no capítulo 4, não que nós tenhamos amado a Deus. Quer dizer, a gente começa assim: nisso consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou e entregou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Glória a Deus. Isso muda a nossa maneira de ver a Deus, de encarar a obra de Deus. Porque quem é este que fez isso por mim e eu não faço nada para Ele?
Ainda aí no versículo 25, diz que foi mediante a fé. Mediante a fé. Esta fé aqui é o contrário de obra. E quando eu estou falando, quando a Bíblia fala a salvação não é pelas obras, mas é pela fé, não está querendo dizer obras de caridade, obras do serviço que eu faço para Deus. Ele está falando das obras da lei, a obediência à lei que o homem não pôde cumprir. Então a salvação é mediante a fé. A única coisa que me leva à salvação é eu crer nisto que foi feito por mim. E como nós falamos na semana passada, né? A fé é você estender a mão para que você possa tomar posse. E aí continua ainda no versículo 25: para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Preste atenção. Essa parte desse versículo aqui é muito importante a gente entender, porque já foi usado para muita heresia, dizendo que Deus ele tolerou o pecado no passado, que no passado as pessoas poderiam pecar à vontade. Presta atenção, porque aí não vê o contexto, né? O que ele está falando aqui? Ele está falando que Deus entregou Jesus Cristo, revelou nesse tempo. Então Deus manifesta a sua justiça nesse tempo, porque Deus, na sua paciência, tolerou os pecados que foram cometidos antes de Jesus. Porque o que Paulo está antevendo aqui? Então, uma pergunta: então Paulo, de acordo com o que você está falando, Deus ele foi injusto, porque ele não puniu o pecado daqueles que pecaram antes dessa manifestação de Cristo. E o que Paulo está dizendo aqui é: não, os pecados, todos os pecados cometidos antes foram punidos agora na cruz do Calvário de Jesus Cristo. O que Paulo está querendo dizer é: Deus poderia ter desistido do seu plano. Já viu aquela pessoa que você faz o bem para ela, ela faz o mal para você? Você faz o bem para ela, ela faz o mal para você. Você faz coisas boas para ela, ela faz coisas ruins para você. Até que chega uma hora que você fala: chega, entreguei para Deus. O outro ser. Entreguei, né? Deus poderia ter feito isso. Deus poderia ter desistido. Quando Deus destruiu a terra com chuva, Ele poderia não ter preservado a família de Noé. Ele poderia não ter começado novamente a humanidade. Deus poderia ter desistido. Deus poderia ter falado assim: eu arquitetei um plano, mas o homem ele só me causa aborrecimentos. O homem, tudo que eu faço eles rejeitam. Deus poderia ter desistido do seu plano. Deus poderia, naquele tempo, já ter desistido de um dia enviar a salvação ao seu povo através de Jesus Cristo. Deus poderia ter desistido do plano de justificar o homem, para o homem poder ter condições de viver com ele nos céus. Então o que Paulo está falando é que Deus não levou em conta. Não levou em conta. Sabe aquela pessoa que te faz o mal e fala de você, e fala e você não leva em conta. E ela fala e você não leva em conta. Deus, ele fez isso antes da vinda de Jesus Cristo, mas agora, no tempo presente, ele manifesta a sua justiça, dizendo para todos: olha, todos os pecados cometidos anteriormente, cometidos agora, cometidos futuramente, estão cravados em Jesus Cristo na cruz do Calvário. E todo aquele que for até Ele pela fé tem a salvação dos seus pecados, tem o perdão dos seus pecados. Então, a diferença entre o povo do Velho Testamento e nós é apenas o tempo, a posição no tempo. Como eu tenho falado aqui, eles eram salvos pela fé no sacrifício do Messias que viria. Cada vez que era sacrificado um animal, eles falavam: eu creio que um dia Deus enviará o Cordeiro perfeito. Eu creio que um dia
Deus ele vai imputar os meus pecados na pessoa daquele Cordeiro perfeito. Eu creio nisso. E ele foi salvo por causa da fé do Messias que ainda viria. Hoje, por exemplo, quando nós celebramos a ceia, nós olhamos para trás e falamos assim: eu creio nesse Messias que há 2000 anos atrás morreu na cruz do Calvário e derramou seu sangue dele para perdoar os nossos pecados. A diferença é, eles tinham que olhar para frente, nós temos que olhar para trás. Mas a salvação sempre foi pela graça. Deus justo nunca deixou de punir o pecado, e ele puniu na pessoa de Jesus Cristo. No 26, versículo 26, vamos ler. Mas no presente, Deus demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que deposita a sua fé em Jesus. Então Paulo aqui, ele traz a resposta, né? Como que Deus pode ser justo e ao mesmo tempo justificar o pecado? A resposta está: ele puniu o pecado na pessoa de Jesus Cristo. Como pode ser isso? Todo israelita que creu nisso foi salvo. Quem não creu vai ter que ser punido pelos seus próprios pecados. Nós hoje, se olhamos para a cruz e cremos nisso, e entregamos nossa vida a Cristo, unimos a Ele a isso, então nós somos salvos. E essa justiça é imputada a nós. Senão, eu vou ter que ser punido por causa dos meus próprios pecados. Então, como que Deus é justo e justificador ao mesmo tempo? Significa que Ele, sendo justo, não deixou de punir o pecado, mas Ele, sendo um Deus de amor, Ele mesmo fez uma proposta de apresentar uma solução para que o homem possa ser justificado. Isto é a graça de Deus. Versículo 27. Versículo 27. Onde está, pois, a razão para a jactância? Foi totalmente excluída. Por qual lei? Das obras? Não. Ao contrário, pela lei da fé. Então, o que Paulo está falando aqui? Então, diante de tudo isso, já que vocês entenderam que todos pecaram, não há justo, nada vocês fizeram, vocês não fizeram obra nenhuma para ser salvo, então onde está o motivo para jactar-se, para orgulhar-se? Lembra que Paulo está falando para os judeus e para uma comunidade de judeus, e os judeus se orgulhavam, né, da fé dele, do seu povo de Deus, de ter as escrituras. Então Paulo fala: qual é a razão para tanto orgulho? Foi totalmente excluído. Ninguém na igreja tem por que se orgulhar. E esta é a razão que nós temos condição de viver como igreja. Porque já imaginou se a igreja ela fosse assim: ah, eu sou mais espiritual do que aquele irmão, então eu mereço essa posição. Não, eu mereço estar no altar, aquele irmão não merece estar, porque eu faço isso, aquele irmão não faz. Não, eu cumpri, eu fiz isso, eu faço aquilo, aquele irmão não. Já pensou se a igreja fosse assim? Como que a gente ia viver como igreja? Como que a gente ia viver como comunidade? Olha, eu sou uma pessoa justa já, aquele irmão ali. Como que a gente ia poder viver como igreja? Não teria como a gente viver se a gente não entendesse que todos nós estamos no mesmo barco. Ninguém aqui, a começar por mim, tem motivo de se orgulhar por coisa alguma. Porque tudo que nós somos miseráveis pecadores, injustos, que cremos nessa graça e fomos alcançados por ela. Amém? Amém. Então eu olho para vocês e vocês olham para mim, e nós somos todos iguais e dependemos da mesma coisa, buscamos as mesmas coisas. Não vejo motivo porque há tanta divisão nas igrejas, há tanta divisão de igrejas, há tanta divisão de irmãos, um lutando contra o outro. Eu não vejo razão para isso, porque nós estamos buscando a mesma coisa. Nós estamos querendo nos livrar de algo e conquistar algo.
Todos estamos no mesmo barco. Todos nós precisamos remar na mesma direção. Todos nós precisamos exercitar misericórdia um pelo outro, para que a gente possa também alcançar essa misericórdia que vem de Deus para nós, gente. Então, qual a razão para o orgulho? Qual a razão para a gente se orgulhar, para a gente se colocar numa outra posição? Não há nenhuma razão, porque tudo que nós somos dependentes da graça de Deus. Amém? Participar da ceia, quando nós falamos aqui, olha, examine o homem a si mesmo, né? E depois coma do pão e beba do vinho, para ninguém beber indignamente. O que Paulo queria dizer com isso? A graça de Deus manifesta naquele momento ali, porque esse momento da ceia, quando a gente refletir, você, gente, eu não sou digno disso aqui. Como que eu sou digno de comer o pão e o vinho? Como que eu vou ser digno de ele ter morrido por mim? Eu não sou digno. Como que eu vou comer e beber então? Pela fé nessa graça que me justifica. Pela fé na graça que me justifica. Às vezes eu vejo algumas pessoas falar, fulano não é digno de estar no altar, fulano não pode estar no altar. E se a pessoa está dando mau testemunho, ela não pode mesmo estar no altar. Mas lembra que eu falei que o testemunho é o que nós somos para os outros. Caráter é o que nós somos para nós mesmos sozinhos diante de Deus. Então é óbvio que a liderança tem que cuidar para que, se uma pessoa está dando testemunho, as pessoas estão vendo que aquela pessoa está fazendo tudo errado, ela não pode mesmo estar no altar. Mas eu também preciso examinar a mim mesmo, dentro de mim, o que eu penso, o que eu falo, quando ninguém está vendo, e ver se eu tenho condição de estar aqui. E sabe o que é a realidade? Sabe qual a realidade? Eu não tenho condição de estar aqui. Quem pregou domingo não tem condição de estar aqui. Pegar para frente aí, Renato, Lidiane, Marcinho, não tem como estar aqui. Joãozinho, não tem como estar aqui. Não tem condições por si mesmo de ter dignidade para poder estar aqui. Estamos por causa da graça de Deus que nos justifica. Agora, é importante a gente entender, porque Paulo vai tirar algumas conclusões aqui, e no versículo 28 a conclusão que ele chega é: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Já entenderam isso, gente? Amém? No 29 ele diz assim: Deus, o mesmo Deus, vamos ler, 29. Deus é Deus apenas dos judeus? Ora, Ele não é igualmente Deus de todos os povos? Então o que Paulo está falando aqui? Olha como que Paulo é inteligente. Ele antevê uma pergunta, né? Ele antecipa uma resposta. Porque havia uma grande resistência dos judeus de aceitar que a salvação poderia ser para outras pessoas. E se realmente a salvação fosse só para o judeu, ai de nós. Paulo é o primeiro que prega para os gentios, para os não judeus. Então Paulo, ele fala para os judeus o seguinte: Deus é Deus somente dos judeus? Nenhum judeu ia dizer que sim. Por quê? Porque o judeu acreditava que existia um único Deus. Então, se Deus é um só, então Ele é Deus de todos os povos, Ele é Deus sobre todos os povos. Isso não há dúvida para o judeu. Então, olha a inteligência de Paulo. Por acaso Deus é Deus só de vocês? Não, de forma alguma. Deus é Deus de todos. É muito inteligente, né? Então Paulo fala: Ele é Deus de todos? Ué, e como que Ele vai justificar o circunciso, que é o judeu? Pela fé. E como então que Ele vai justificar o gentio? Também pela fé, não é verdade, Paulo? Sim, se Deus é Deus de todos,
e ele vai justificar um pela fé, então ele é justo, vai justificar o outro também pela fé. Então concluímos que tanto judeus como gentios são salvos pela fé. Glória a Deus por isso. Porque é essa a conclusão que ele faz no 30, né? Se ele é Deus de todos, né? Visto então que há um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e também os incircuncisos, ou seja, judeus e gentios. E para a gente encerrar, ele fala algo muito importante que a gente precisa entender, e foi a curiosidade que eu deixei para vocês na semana passada. No versículo 31, ele diz assim: anulamos, pois, a lei por causa da fé? De modo nenhum, ao contrário, confirmamos a lei. Complicou tudo. Complicou tudo. Porque já entendemos que a salvação não é pelas obras da lei, é pela graça, ninguém pode fazer nada. Ele acabou de dizer no versículo anterior que, mas agora sem a lei, independente da lei, veio a justiça de Deus pela fé. Mas agora ele está falando que não anulou a lei. Isso confirma a lei. Mas como assim? É muito simples. É muito simples. Jesus ele diz em Mateus 5,17: eu não vim abolir a lei, mas sim cumprir. Porque o que a Bíblia fala que deve acontecer com aquele que pecar? Ele deve morrer. Isso é lei. Jesus morreu na cruz do Calvário, cumprindo a lei. Agora, isso significa mais ainda. E eu falei com vocês a frase de Lutero, e ela ficou famosa com Philip Yancey, né, um famoso escritor, mas quem disse pela primeira vez foi Martinho Lutero. Ele disse assim: a lei nos leva a Cristo para a justificação, e Cristo nos manda a lei para a santificação. A lei então não está do lado. Como assim? Então, está aqui o Paulo. O Paulo chega diante de Deus e diz assim: Deus, eu sou um miserável pecador e eu mereço o castigo, eu mereço a punição, eu mereci ir para o inferno. O Senhor, pela tua graça, me salvou. O Senhor, pela tua graça, me justificou. Deus, eu não merecia isso. Eu não era digno disso. Como pôde o Senhor não me punir? Como pôde o Senhor me amar tanto, Deus, e não me castigar, e pegar uma outra pessoa para morrer no meu lugar? Deus, como que pôde isso? Deus, o que eu posso fazer para te agradar, Deus? Aí Deus fala para Paulo: pela fé, receba o Espírito Santo. Ele vai te capacitar a fazer o seguinte: você quer me agradar? Quero te agradar, Deus. O Senhor me justificou. Ok, então, eu sou o único Deus, Paulo. Não tem outro Deus diante de mim. Paulo, você quer mesmo me agradar? Ama o teu próximo como você ama você mesmo. Mas como eu vou fazer isso agora? Eu tenho a ajuda do Espírito Santo. Mas eu devo fazer. O que significa aqui que a lei não foi abolida é que nós vamos até Cristo para a justificação, mas nós fugimos da lei e vamos até Ele para Ele nos justificar. Mas agora Ele nos manda de volta à lei para que nós possamos nos santificar. Por isso que Jesus resumiu toda a lei, 600, mais de 600, né? Em 2. Ama a Deus sobre todas as coisas. Porque se você ama a Deus sobre todas as coisas, Ele, não é que Ele vai ser o número 1, né? Nós temos que falar que Ele vai ser o número 1, é que Ele vai ser o único. O único. Não adianta Ele ser o meu primeiro Deus, mas eu ter outros. Ele é o único Deus. Então, ama a Deus sobre todas as coisas.
Não tenha outro Deus diante dele. Se eu amo a Deus, se Ele é o meu único Deus, se Ele é o meu Senhor, então muitas das coisas daqueles pecados que nós sabemos que é contra Deus, nós vamos deixar de praticar. E se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu também vou deixar de praticar aqueles pecados que eu praticava contra o meu próximo. Eu vou estar cumprindo toda a lei. Ama a Deus sobre todas as coisas. Ama o teu próximo como a ti mesmo, porque amando o próximo como a ti mesmo, você vai estar cumprindo, obedecendo o mandamento que diz: não cobiça as coisas do teu próximo. Não cobiça a casa dele, não cobiça o carro dele, não cobiça a mulher dele, não cobiça nada que é dele. Não tenha inveja dele, não fale dele, não tenha ódio, como por exemplo, não matarás, né? Jesus disse: olha, não ofenda, se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não amo, eu não ofendo. Entende? Então, o que vai ser, como eu vou saber se eu estou agradando ou não a Deus quando Ele me justificar? A lei continua sendo o parâmetro, porque a lei me leva a entender o que agrada a Deus e o que não agrada. Quando eu falo lei, eu estou falando da lei moral, porque tinha lei cerimonial, todas as cerimônias que eram feitas, as festas que tinham que acontecer, mas a lei moral, que Paulo está falando aqui, né, ela não foi abolida, né? Nós não estamos rejeitando a lei, mas nós estamos cumprindo a lei. Né? Uma vez que eu fui até Cristo e Ele me justificou, agora eu vou procurar andar de maneira digna do Senhor. Amém? Amém. Uma pessoa que ama o seu próximo não vai falar mal dele, vai tentar ajudar, como a Bíblia fala que nós devemos andar em comunidade, né? Como Mateus 25 diz que no dia do julgamento, aqueles que recebem a salvação, né? Jesus vai falar para eles: vinde benditos para o reino do meu Pai, porque tive fome, me deste comer, tive sede, me deste, viu? As obras de fazer o bem para o outro, que diz lá em Mateus 25. Como nós vamos saber que nós devemos fazer o bem para o próximo, se não está escrito na lei: ama o teu próximo como a ti mesmo? Vocês entendem isso? Como que eu vou saber que eu não devo ter mais de estrutura? Como que eu vou saber que eu não devo ser avarento? Como que eu vou saber se isso não tiver escrito? Então, entenda isso. Nós fugimos da lei e vamos a Cristo para a justificação. E Ele nos dá o Espírito Santo e nos manda de volta à lei para a santificação. Amém? Está entendido, gente? Está entendido? Se alguém ficou com dúvida, quiser fazer alguma pergunta, levantar a mão, pode fazer. É importante entender isso. Ninguém tem dúvida, gente? Eu acho que tem gente que tem dúvida. Então tá bom. Então, se você tiver dúvida e não tem coragem de falar, pode falar pessoalmente depois, tá bom? Mas não fique com dúvida não. Eu tenho resposta para todas as perguntas. Mesmo que seja não sei. É uma resposta, né? Mas se eu não souber, eu vou pesquisar junto e vamos encontrar. Vamos estudar, né? Vamos estudar. Então vamos ficar de pé e vamos orar. Coloca a mão no seu coração. Oh Deus, nós te louvamos por essa graça maravilhosa.
Nós te louvamos, ó Pai, pelo fato de ter sido alcançados por essa graça. Nós te louvamos, ó Deus, porque não pude fazer nada para receber essa graça, mas o Senhor fez tudo em meu lugar. Que isso, Pai, que esse fato, essa crença, possa colocar em nós um sentimento de gratidão ao Senhor, que vai nos levar a te obedecer, que vai nos levar, Deus, a viver para o Senhor. Que esse sentimento de gratidão possa nos impulsionar a cada dia mais ter os nossos corações fervorosos para servir ao Senhor. Que a cada dia possamos buscar esse avivamento, ó Pai, esse queimar no coração que resulta em mudança de vida, que somente a Tua Palavra pode trazer. Somente a Tua Palavra. Eu oro para que haja esse mover genuíno do Teu Espírito Santo no nosso meio, causado pelo conhecimento da Tua Palavra e da pessoa do Senhor. Eu oro por isso, Pai, e aguardamos, e já temos visto isso acontecer no nosso meio por causa do Teu agir em nós pela Tua palavra. E nós te louvamos por isso, Pai. Continua e termina a boa obra que um dia o Senhor começou em cada um de nós e também nessa igreja. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe o Vidiano, que vai estar pregando amanhã na Assembleia, né? Deus abençoe você lá, que seja uma bênção. Primeiro, Senhor, com a paz do Senhor, irmão.